Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente se reúne mais um dia de trabalho na casa, mesmo a casa estando com as portas fechadas, os nossos corações estão abertos de uma outra maneira, num outro formato, mas é com muita alegria que nós estamos então desenvolvendo esse trabalho no domingo de manhã com todo o público do Portal da Luz. Bom dia a todos também, o meu mais caloroso abraço. Estejamos aqui com o propósito de conhecer um pouco da doutrina, fazer reflexões sobre o Evangelho de Jesus, e que a gente possa estar durante esses instantes voltados para nosso aprimoramento espiritual, que os nossos pensamentos sejam aproveitados em benefício de toda a humanidade e que a gente possa, ao longo dos próximos minutos, estarmos integralmente conectados com o Senhor, com Deus, com a ideia que o Evangelho nos traz. Não é? Você vai fazer a abertura? Posso fazer. O nosso convite, então, nesse instante, é que, para que a gente possa fazer uma oração inicial, então o nosso convite nesse instante é que para aqueles que se sentem mais à vontade, para que possa fechar os seus olhos físicos, na intenção de abrir e ampliar a nossa consciência. Quando nós tiramos os estímulos externos, nós trazemos uma consciência ainda maior para as nossas necessidades interiores. Então, nesses instantes, respira de uma forma bem tranquila e vá se conectando com você mesmo, observando como é que está o seu corpo, os seus sentimentos. Observe qual é o padrão do seu pensamento. E neste momento, vai respirando, porque a respiração vai te acalmando e vai te trazendo para o momento presente. A sua consciência vem automaticamente para o momento presente. Inspira e expira com muita tranquilidade, não há controle, não há esforço, porque a respiração acontece de forma bem natural. Simplesmente observe-se e vai sentindo como é que você está neste momento. O corpo vai se acalmando, a respiração vai tranquilizando todo o nosso sistema e o nosso campo mental vai se ampliando nesse instante, levando a nossa atenção para onde é o nosso desejo. E nesse desejo, esse momento é um momento de agradecimento. Agradecermos por estarmos conectados pela vida, pela oportunidade do reencontro. Nesse momento também é o momento de pedirmos a atenção de toda a equipe espiritual a nos acolher, nos ajudando e nos auxiliando na direção do nosso pensamento, para que o nosso pensamento esteja conectado às boas intenções, esteja repleto de bem, de bons exemplos. E assim rogamos essa espiritualidade amiga que nos proteja, mas que também possa envolver a cada um que nos ouve neste momento, levando aos corações a mão fraterna que envolve e acolhe. E envolvidos agora em plena paz, já que pedimos e agradecemos, vamos contemplar a vida, elevando ainda mais os nossos pensamentos e sentimentos até Deus Pai Criador e orar em nome de toda a nossa gratidão aquela prece que Jesus mesmo nos ensinou quando esteve entre nós. Aquela prece que diz assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair diante das tentações, das ilusões, das depressões e perturbações do mundo, porque somente a Ti pertence o poder, o reino,
a alegria, a glória, para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Meus queridos, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Nós selecionamos em especial a lição Observai os pássaros do céu. Vou fazer uma leitura rápida e os irmãos podem nos acompanhar com o texto. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Porque também vos inquieteis pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Iniciando as reflexões dessa lição, eu consigo extrair dessa passagem a compreensão da lei do progresso, né? Embora desse a impressão de que, olha, não precisa se preocupar com nada, Deus está no comando, as coisas vão progredir, vão naturalmente acontecer, isso pode nos dar a falsa impressão de que Jesus estivesse recomendando o ócio, algo que não seria correspondente às leis divinas. A lei do trabalho é, em essência, uma das leis que representam as vontades de Deus, e o trabalho como ferramenta do progresso. Então, dentro deste contexto da lei do progresso, é que a gente consegue entender direito. Se a gente voltar, inclusive, uma lição, né, nesse capítulo, nós vamos entender melhor como é que funciona isso. Eu vou pedir licença, uma vez, fazer mais uma leitura, porque ela é pressuposto do raciocínio que eu estou construindo. Então, vamos lá. Ajuda-te e o céu te ajudará. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito, depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então é nesse contexto que eu estou tentando desenvolver a ideia de que a lição Observai os pássaros do céu diz também do progresso, diz também da construção do bem-estar. Eu destaquei em especial nessa segunda lição a frase: Deus concede a mais que em relação ao animal, ao homem, o desejo incessante de melhor. O que é o desejo incessante de melhor? Isso está vinculado a um atributo do espírito, não é? É a vontade, mola propulsora, força propulsora. Então, tendo como nós temos em nosso espírito esse desejo incessante de melhora, nós não conseguimos nos acomodar, por melhor que sejam as nossas condições, em comparação, por exemplo, a um conjunto de irmãos, a uma sociedade, nós nunca estamos satisfeitos com o que temos. Nós almejamos sempre uma condição melhor.
uma condição de mais conforto, uma condição de maior facilidade, é o progresso, é a lei do progresso. Quando a gente percebe esse atributo da vontade, do desejo incessante da melhora, a gente pode dividi-lo, né, em relação ao seu uso. Quando a gente faz o uso adequado, o uso equilibrado desse atributo, dessa vontade, é que nós vamos desenvolver o progresso. Né? Como colocou a ciência, as descobertas, as pesquisas, essa irrequietação que temos constante de uma condição melhor, aliada à inteligência, à nossa disciplina de trabalho para desenvolvimento dessa inteligência, nós geramos o progresso. As situações podem causar desconforto, mas a inteligência faz com que a gente encontre uma condição mais favorável. Vem as descobertas, vem o progresso. Né? Agora, quando estamos em distonia, fora do tom, em relação a esse desejo incessante de melhor condição, a gente vai gerar a insegurança, a gente vai gerar a ansiedade. Quando a gente não consegue compreender essa força interior que nos move e acabamos por nos entregar a ela, em vez de usá-la como ferramenta, a gente vai viver sempre no futuro. Né? A ansiedade, nesse aspecto, representa viver no futuro. Seja criando o automatismo, onde você não avalia as suas realizações diárias, onde você não observa o meio que o cerca, você não observa a sociedade na qual você está inserido, seja pelas preocupações excessivas. Na lição, por exemplo, ele fala, olha, por que você anseia e tanto se preocupa com o alimento? Os pássaros não ceifam. Os pássaros não guardam e sempre estão bem alimentados por força da vontade de Deus. Por que anseia-se tanto com o vestiário se os lírios também não fiam e têm as vestes mais belas que Salomão já teve? Né? Então, por que nós, descompassados em relação a essa força do desejo incessante de melhora, geramos ansiedade para a alma? Né? Talvez isso a gente tenha que fazer a reflexão necessária para compreender qual é essa necessidade do espírito. Veja bem, o desejo, a vontade, a força motriz é condição melhor a cada dia. Agora o raciocínio tem que ser importante também, tem que temperar essa vontade, esse desejo. O que há de melhor para o espírito? Será que nós fazemos a leitura desse atributo apenas no aspecto material, desejo de mais segurança, mais alimento, mais conforto? Ou será que Jesus estava falando também do alimento da alma? No segundo trecho, Kardec coloca, uma vez satisfeito do corpo, das necessidades do corpo, o espírito anseia o alimento da alma. Então, quais seriam as reais necessidades do espírito? Como que eu consigo entender quais seriam as necessidades do espírito e o que poderia representar isso? Qual das nossas atitudes do dia a dia mostram que talvez a gente esteja em descompasso em relação ao bom uso dessa ferramenta, desse atributo da vontade? Porque gerar o progresso tem por pressuposto a compreensão das necessidades do espírito. Sim, sim. Não é? Sim. Esse trechinho do Evangelho, ele me convidou a revisitar uma obra que eu gosto bastante, né? Quem convive comigo aí nos grupos sabe que eu estou sempre utilizando, porque é a obra de cabeceira de cama, né? É a obra que me sustenta nas minhas reflexões íntimas, que é o livro Boa Nova, né? E lá no capítulo 18, a lição chamada A Oração Dominical, é um encontro que Jesus tem com Simão Pedro, né, que vai levar uma questão para ele. Né? Que questão é essa? A sogra de Simão Pedro havia sido curada por Jesus e ela então olha para esse poder que Jesus tem, né, de cura. Ela ficou encantada, maravilhada, né, com esses poderes ocultos que Jesus apresentava. Ela então chama Simão Pedro, né, e apresenta para ele uma questão da sua intimidade, colocando para ele assim:
será que Jesus não poderia, já que ele tem tantos poderes, nos auxiliar com favores, né, para a nossa família? Né? E lógico que esses favores, como a Alain estava colocando, na visão da sogra de Simão Pedro, eram necessidades materiais. Eles moravam numa casa muito simples, tinham um trabalho braçal muito intenso, falta de dinheiro, né? Moravam todos juntos. Então, será que Jesus, se você pedisse, conversasse com ele, né, não haveria uma maneira de ele nos auxiliar, né? E Simão Pedro, ele é tentado na sua intimidade. Ele começa a pensar nisso e fala assim, será que eu devo? Será que eu não devo perguntar? E ele chega à conclusão de que ele deve compartilhar desse sentimento com Jesus e que Jesus, na sua infinita bondade e sabedoria, iria saber o que dizer para ele, né? Então Simão Pedro vai até Jesus, na verdade, assim, espera o momento oportuno para conversar com Jesus, mas nessa oportunidade ele vai até Jesus e questiona, mestre, será que Deus, ele ouve todas as nossas orações? Né? E Jesus, ouvindo essa questão de Simão Pedro, coloca assim para ele, claro, né? Jesus atende a todas as nossas orações. No silêncio, no recolhimento dos nossos irmãos, em oração, por tantos anos esse hábito sendo realizado, se ele não fosse eficiente, se a oração não fosse eficiente, ela não existiria, ela acabaria sendo extinta ao longo do tempo. E aí então, mediante a essa afirmativa de Jesus, Simão Pedro, né, coloca uma outra questão a Jesus. Jesus, por que existe então, mestre, tantas diferenças sociais, tantas diferenças de sorte nas vidas, né? E ele coloca assim, veja, eu trabalho tanto com a pesca para poder ter o meu dinheiro, que é tão... Né? Não sei se ele colocou com essas palavras, né? Mas eu estou contando da minha maneira. Eu trabalho, né, com a pescaria e o dinheiro é tão escasso, enquanto que Levi, cobrando os seus impostos, tem lá o seu salário fixo. Se é que assim eu posso dizer, né? Que o salário era fixo, enfim. Mas ele faz essa comparação e é o que eu me recordo da história agora. Aí ele prossegue dizendo assim, a minha esposa trabalha incessantemente na horta, tendo que cuidar do campo para recolher dali o nosso alimento, enquanto Joana de Cusa tem ali ao seu dispor tantas servas, né? E Jesus então acolhe esse questionamento de Simão Pedro, né? E ele faz uma explanação bem interessante. Jesus diz assim para Simão Pedro, os trabalhos variam de acordo com a capacidade do nosso esforço. Aí ele coloca uma questão para Simão Pedro. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Eu adoro chamar a atenção no Boa Nova com as perguntas que Jesus faz, porque assim, a metodologia que Jesus utiliza é da reflexão, né? Então ele faz sempre as perguntas para que nós possamos usar o recurso da inteligência, o atributo do pensamento, para que a gente vá mobilizando e talvez saindo da estagnação a qual a gente se encontra antes de encontrar com Jesus, né? Então eu estou ali, como a Alain disse, eu estou acomodada, eu estou naquela situação e aí veio algo para me movimentar a progredir, né? Então quando Jesus vai fazendo essas perguntas e a gente lendo ali o Boa Nova, às vezes a gente fala, meu Deus, onde é que Jesus quer chegar? Me desestruturou. Qual será que vai ser a próxima pergunta? O que ele vai, onde ele vai chegar? E a gente nunca acerta, né? Diferente das novelinhas aí, dos filmes que a gente assiste, que a gente sempre sabe o roteiro, sempre sabe onde vai chegar. O Alain é mestre em adivinhar as próximas falas, né? E aí ele questiona ainda mais Simão Pedro, dizendo assim, quem tem maior responsabilidade? A sua esposa que cultiva legumes ou Joana de Cusa que educa almas? Então veja que Jesus está mostrando para a gente valores, está mostrando na verdade para Simão Pedro nessa história, e a gente acaba de tabela aprendendo junto, que existem valores diferentes. Existem os valores do mundo e existem os valores
de um reino maior, né? De um reino de Deus, de construções, como o Alan estava nos questionando, para a vida imortal que nós temos. Ou seja, para as questões que nós já construímos e para tantas outras construções que nós necessitamos. Daí, quando Jesus começa já a questionar o pensamento de Pedro, fazendo com que ele preste atenção assim, quais são os valores que está embutido em cada profissão? O que cada profissão exige do trabalhador? Quais requisitos, quais qualidades o trabalhador precisa ter perante ao trabalho a qual ele é chamado a cumprir, né? Então, a gente já começa a trabalhar o nosso pensamento aí. O que é necessário, o que é importante? E aí ele continua dizendo, necessário é, pois, que dispomos o nosso coração a bem servir, seja como rei ou como servo. Então, nesse momento, ele igualou todo mundo, né? Ou seja, independente de se você é isso, se você é aquilo, o que nos iguala é aquele coração que serve. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais na reflexão. Certos de que o Pai nos conhece a todos e nos conduz ao trabalho ou à posição que mereçamos, né? Então veja que nessa reflexão que Jesus faz a Simão Pedro, ele faz um convite à observação de leis aí. Que cada um vai ter aquilo que tem capacidade de desenvolver ou que já mereça, por uma aquisição anterior, estar ali, executando tal ou tal atividade. E aí, por isso que Jesus, quando ele nos iguala na condição assim, embora a luz do mundo, o rei é diferente do servo, na visão do Espírito, hoje nós podemos estar rei e amanhã escravos. Mas o que é que Deus, que nos colocou nessa condição, espera que a gente desenvolva enquanto sentimentos, enquanto habilidades, estando no trabalho a qual Ele nos convida a executar? Posso te interromper? Você estava falando, né? Sempre interrompo. Como as lições de Jesus o mestre, né? O título que ele aceitou é o que ele tinha por maior carinho, sem dúvida nenhuma, mestre. O bom mestre é aquele que ensina ao seu aluno de acordo com as suas condições, né? Aqueles que gostam de aprender com a música, usam o recurso da música, que gostam de aprender com a imagem, o recurso da imagem, o raciocínio e assim por diante. Então Jesus, volta e meia, insiste em determinados assuntos de diversas formas, com diversas narrativas. Então, você destacou essa daí. Eu confesso que eu não tinha reparado nesse aspecto. Então é sempre legal quando 2 ou 3 pessoas veem o mesmo ponto e delas extraem percepções, mesma lição, né? mesma lição, e delas extraem percepções diferentes. Aí você falando isso, eu relacionei com a parábola dos talentos. Lembra? Então Jesus também fala lá, a um foi dado 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Isso. Segundo suas capacidades. Sim. Segundo suas capacidades, né? Então reforça a compreensão de que a profissão bem planejada na experiência encarnatória está relacionada com a capacidade do espírito. Sim. E com a necessidade que aquele espírito tem naquele dado momento de desenvolver essa ou aquela virtude. Sim. Não é? Então, como as coisas são vinculadas, relacionadas. E quando a gente tem um conhecimento um pouco mais dilatado das passagens de Jesus, a gente começa a perceber como elas se relacionam e são coerentes entre si, né? E tanto as lições de Jesus quanto as dos Espíritos, através de Kardec, ali nas obras, né, que Kardec organizou, codificou, né, enfim... quanto mais a gente vai conhecendo, mais vão se entrelaçando e mais enriquecedor vai ficando as experiências. A gente nunca encontra contradição. E eu lembro agora que a gente comentou um dia desses, né? Quando você lê o Kardec, você lê André Luiz, você lê Joana de Ângelo, você lê Eurípides Barçanufo, as ideias no fundo são a mesma, né? Sim. Porque representam a verdade, né? Representam
o conhecimento gerado. E o Kardec fala disso até, né, é bem exibido naquele filme sobre a vida dele, né? Quando ele fala do controle universal, né? Quando diversos espíritos falam sobre o mesmo assunto, da mesma forma, porque ali tem uma verdade, né? Sim. Ali tem uma verdade. E aí, assim, a gente pensando, voltando um pouco nessa lição, né, olhar os pássaros dos céus, o lírio dos campos, eu acho tão poético. Uma das partes mais poéticas que eu acho do Evangelho é essa frase, né? E aí a gente começa a... Eu penso que nesse momento é um convite para que a gente também se sinta fazendo parte integral. E o maior desafio talvez é não só a gente se sentir parte integral, né, de toda a natureza, né, mas também nós temos o desafio de sermos colaboradores, né, co-criadores. É uma tarefa de muita responsabilidade para cada um de nós, porque nós precisamos compreender, então, a nossa necessidade reencarnatória, o que o nosso planejamento tem nos pedido, qual é a postura, quais são as habilidades. Ainda hoje, um irmão, nós estávamos numa reunião virtual de um dos trabalhos da casa, e o irmão pergunta, mas como a gente faz para olhar planejamento reencarnatório, né? Então, quando a gente traz esse trabalho específico, essas reflexões que Jesus faz para Simão Pedro, talvez a gente trazer para a nossa intimidade, né? Será que eu me preocupo demais com as coisas materiais, né? Nesse momento, e a gente sempre está falando desse momento de quarentena, de recolhimento, enfim, né? A gente tem conversado com muitos irmãos e o sentimento que mais comum, né, que as pessoas têm sentido é um desconforto por sair da rotina, por não ter uma rotina já de uma forma com mais autonomia, sentimentos de muita preocupação, o que é que vai ser, como que vai ser os trabalhos, e quando as pessoas voltarem, tem muita gente morrendo de fome, tem muita gente nos hospitais, eu queria estar fazendo tal coisa, eu desejaria estar ali, e cai nessa vibração, como a Alan colocou, de muita ansiedade, de muita insegurança, de talvez preocupações de formas tão excessivas que nós acabamos aí questionando a divindade, né? Quais são os desígnios de Deus nesse momento para as nossas vidas, quando a gente olha para as suas leis, que envolve aí a lei de progresso, a lei de trabalho. Tudo bem, nós já falamos em outros vídeos, né, Lã, sobre a lei de sociedade. Então hoje, se a gente for olhar para a lei de sociedade e lei de trabalho, parece que elas estão assim, como que fala? Stand-by, né? Quando assim... Tá mitigadas, diminuiu a importância. Isso, diminuiu um pouquinho a importância, porque talvez agora o processo intensificado tenha sido de um progresso e talvez a lei de destruição, né? Destruir para renovar. Ler e conhecer as leis morais se faz muito importante, e isso a gente vai encontrar lá no Livro dos Espíritos, que hoje o nosso foco, a gente está fazendo sempre a leitura do Evangelho à luz aí, né, de todo o conhecimento da doutrina. É a fé no processo, né? Então, a fé a gente tinha destacado aqui, né, porque nesse trecho que o Alan leu, no primeiro trechinho, na própria leitura, no próprio texto, nós encontramos assim, homens de pouca fé, né? Quando nós não aceitamos, né, o nosso planejamento reencarnatório, quando nós ficamos ansiosos, quando nós não identificamos aí algo maior, um bem maior dentro desse caos todo, nós estamos desconfiando. E se nós estamos desconfiando, nós estamos tendo pouca fé. E aí Jesus exemplificou sempre a fidelidade ao Pai, né? Nós não estamos sendo fiéis ao Pai. E nesse momento estamos perdendo talvez um papel importante, que é o que eu acabei de destacar, de sermos colaboradores, né? Co-criar com Ele esse mundo de bem-aventuranças, de bem viver, como é a era do Espírito, que tão chegada, tão esperada, lutamos tanto, como Alan colocou,
nesse último trecho que ele destacou, de Kardec, na verdade, onde, conquistados os bens materiais, vem o vazio existencial, vem o conflito existencial de cada um de nós, porque nós precisamos nos perguntar: o que nos falta? O que eu preciso agora dar o primeiro passo? Qual será o próximo passo, não o primeiro passo? Qual será o próximo passo a ser dado? Né? E a falta de fé nesse aspecto, né, a não compreensão de como o processo se realiza, o desenvolvimento da criatura, dos seres e do mundo, né, afinal do mundo, é o mundo que também está passando por um momento de transição, né, revela a nossa ignorância, né? Quando Kardec fala da fé raciocinada, ele pressupõe isso. Quando você constrói o conhecimento, percebe as conexões das leis divinas, você passa a entender o mecanismo e isso te desperta a fé baseada no raciocínio. E não no misticismo ou na palavra de autoridade de alguém que disse vai ser assim porque tem que ser assim. Não, tem que ser assim porque a lógica do progresso das leis mostra que assim funciona. Sim. E justamente por isso tem aquele ponto que você sempre chama atenção de que não se pode impor o momento do outro. Não é? Cada um constrói o seu momento. Então, da mesma forma, não é através de lei que você institui a solidariedade. Não é através de lei que você institui a caridade. Olha, fica todo mundo obrigado agora a ser caridoso. Como? Uma lei dessa seria ineficaz. Embora a essência da solidariedade esteja no espírito como uma das leis gravadas na nossa consciência, enquanto não estivermos em sintonia entre o nosso coração, as nossas vibrações de coração, de alma, em relação a essa virtude, ela não se realiza. O egoísmo, o interesse pessoal vai aumentar. Né? Vai sufocar a ideia da caridade. Então, não vem de cima para baixo, vem sempre de dentro para fora. Isso, esse é o movimento. Né? O movimento que vai mostrar a perfeição desse progresso. Né? E isso diminuindo um pouco as nossas ansiedades. Eu fico imaginando, sempre me volta a lembrança a essa cena, né, do Anhanguera, né, o bandeirante, quando quis as joias dos índios, ele joga um pouco lá de aguardente e fala assim: olha, se vocês não me derem essas joias aí, eu vou colocar fogo no rio. E faz aquilo, joga o fogo na aguardente que ele tinha lá, pega fogo, é óbvio, era aguardente, né? E os índios, na ignorância, dão as joias com medo que ele botasse realmente, ele tinha a condição de botar fogo no rio, onde já se viu, né? E isso mostra, né? O Anhanguera, naquele momento, ele tinha conhecimento, usou o conhecimento nos interesses pessoais dele, mas ele sabia exatamente o que ia acontecer. Né? Ele sabia que ao riscar o fósforo, jogar naquele líquido, aquilo ia gerar fogo. Né? E ele ia conseguir conquistar a vontade dele, o desejo dele. Quando a gente tem a certeza do progresso, a certeza do processo, por assim dizer, e aonde vai resultar, por que eu vou ter ansiedade? Né? Todos nós estamos cansados de ouvir todo dia na casa espírita, nas diversas religiões, nos centros, nas igrejas, nos templos, que tudo que acontece é a vontade de Deus. E que a vontade de Deus sempre é o bem da criatura, como é a vontade do Pai e o bem do Filho. Por que motivo nós ficamos tão ansiosos, inseguros nos momentos de dificuldade? Né? São reflexões. Né? Eu precisava falar mais uma coisa. É toda sua. Tá. E aí, essa lição lá do capítulo 18, né, a oração dominical, eu acho interessante porque, assim, e isso é bem comum, a gente vê Jesus aqui na sua dinâmica, mas, assim, a gente, quando está na frente de grupo, seja com criança, com adolescente, ou até mesmo num grupo de adultos, todas as vezes que você quebra, né, um raciocínio, quebra a forma de pensamento para a pessoa começar a ver diferente a situação, geralmente ela acaba voltando para aquela pergunta inicial. E no livro Boa Nova a gente vê isso várias vezes. Né? Então Jesus quebrou essa ideia de que, ou melhor, construiu
uma reflexão com o Simão Pedro a respeito do que era o trabalho, né? Do que é as diferenças sociais, as diferenças de reconhecimento, de mérito, enfim. Então Simão Pedro volta para a questão primeira dele. Então, como deveremos interpretar a oração? Né? Porque quando ele fala da prece, de pedir ao Pai, é porque talvez ele tinha na sua mente o pedir as coisas materiais. Então, se eu já entendo que eu vou ter só aquilo que eu mereço, o que eu devo pedir então? Faz sentido essa reflexão minha? Né? Então, essa frase é que tá aí? Eu acho que é. Continua que se for eu ponho. Tá, e aí Jesus responde assim, eu vou até pedir licença porque essa parte finalzinha aqui eu vou ler, tá? Em tudo, disse Jesus, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão com Deus. Tá aí? É isso? Não. Tá. É outro texto. E aí ele coloca assim, ó, nesse intercâmbio Jesus, né, incessante, as criaturas devem apresentar ao Pai, no segredo das íntimas aspirações, os seus anelos e esperanças, dúvidas e amargores. Olha que interessante. A gente deve apresentar na oração aquilo que nos incomoda, aquilo que está em desequilíbrio, que está nos chateando, né? De forma muito sincera. Eu acho que isso é o mais difícil, quando a gente pergunta assim para uma pessoa, o que você está sentindo? Qual é a sua vontade agora? As pessoas se calam. Nós ainda não estamos habituados, aí quando Alain fala assim, por que diante de tanta situação, a gente sabe tanta coisa diante de uma situação, a gente se quebra tanto? Porque a gente não está acostumado a trazer essa dinâmica para a nossa vida, trabalhando a nossa vontade, perguntando quais são os nossos interesses, qual é o meu propósito de vida, o que eu sinto, quais são as sensações físicas que eu tenho, né? Sensações que eu digo assim, a luz me incomoda, eu prefiro o calor ou o frio? Então são indagações que mostram autoconhecimento, porque aí se eu tenho autoconhecimento, quando eu estou diante dos estímulos, das coisas fora, eu compreendo por que é que eu respondo, né? Nossa, eu no frio, eu me encolho muito, eu tensiono muito, por isso que é no frio que eu tenho mais dor, né? Nos ombros, na lombar, é autoconhecimento, tá? Então sensações, sentimentos, a minha vontade, qual é o meu padrão de pensamento, né? O que é que mais me define, que mais pelo que eu me comporto, pelo que eu penso, é a minha identidade, é a minha personalidade para com as outras pessoas, né? E Jesus aí continua dizendo, essas confidências lhes atenuarão os cansaços do mundo. Só de a gente já identificar, só de a gente compartilhar, já vai aliviando a nossa tensão. Olha que recurso! Né? Não é um recurso que ele está nos ensinando, ao invés de a gente ficar pedindo, sem prestar atenção no que está pedindo, que sentimento que está por trás, não. Eu identifico que aquela situação está muito pesada para mim. Eu identifico que eu tenho muito medo quando eu tenho que ficar à frente no hospital, porque hoje eu tenho um filho pequeno, eu vou voltar para casa e eu posso contaminar esses meus filhos. Né? Eu tenho um sentimento de pânico, porque esse pânico não está na situação. Eu tenho pânico em várias outras situações. O que é que o pânico me fala sobre mim? Né? Restando-lhes as energias, restaurando-lhes, então na oração, além de aliviar toda essa carga que a gente traz, ela também restaura as nossas energias. E Jesus continua dizendo assim, porque Deus lhes concederá de sua luz. Olha, então a importância da prece. Então Jesus não somente trouxe uma forma de pensamento nova para Simão Pedro, como ele estrutura um novo pensamento diante de um pensamento distorcido que ele tinha, à luz do conhecimento que ele tinha, dos valores que ele já tinha também construído na sua intimidade. E Jesus começa então a estruturar esse novo pensamento nele. E continua dizendo, é necessário, portanto, cultivar a prece para que ela se torne um elemento natural da vida, como assim é a respiração. É indispensável conheçamos o meio seguro
de nos identificarmos com o nosso Pai. Olha que interessante. Mas Jesus faz uma chamada que eu vou dizer que não é só para Simão Pedro, não. Quando Emmanuel coloca essa interpretação poética do Boa Nova nos relacionamentos que Jesus tinha com todos aqueles que ele cruzou, é um chamado e um ensino para todos nós. Entretanto, Pedro, observamos que os homens não se lembram do céu senão nos dias de incerteza e angústia do coração. Se a ameaça é cruel e iminente, o desastre, se a morte do corpo é irremediável, os mais fortes dobram os joelhos. Mas quanto não deverá sentir-se o pai amoroso e leal de que somente o procurem os filhos nos momentos do infortúnio, porque eles são criados com as suas próprias mãos. Em face do relaxamento dessas relações sagradas, Jesus então coloca que nós relaxamos perante a relação que nós devemos ter para com o Pai. Nós nos preocupamos demais com tantos relacionamentos e nos esquecemos de manter esse relacionamento diário para com o Pai Criador. Por parte dos homens, né? E ele coloca aqui, ó, indiferentes ao carinho paternal da providência, que tudo lhes concede de útil e agradável. Improficuamente desejará o filho uma solução imediata para suas necessidades e problemas, sem remediar ao longo afastamento e que se conservou do pai durante o percurso, postergando-lhe os desígnios, respeito às suas questões íntimas e profundas. Jesus, então, nos faz um chamado, que a gente se desliga do Pai, a gente esquece, inclusive, que Ele é cuidadoso e que nos oferece a cada dia aquilo que nos é útil, que nos é agradável e que nos convém, que é o nosso mérito e que assim nós conseguimos desempenhar. Quando nós pensamos aí, então, nos pássaros, né? Observai os pássaros do céu e os lírios dos campos, é a gente observar também os nossos deveres. Esquecemos dos nossos deveres e ficamos preocupados demais com os nossos direitos. Temos direito a pedir, temos direito a isso, temos direito àquilo, e nos esquecemos do dever de um filho para com o Pai, né? De observar quais são os seus desígnios, a sua intenção, confiar, aceitar e obedecer esses pedidos, porque aquilo, já que Deus conhece a cada um de nós, a cada necessidade, Ele vai oferecer aquilo que nós precisamos. Tá aí, bem colocado. Bom, acho que podemos caminhar para o encerramento. Apenas vou fazer uma correçãozinha, né? Você mencionou Emmanuel, mas não é Emmanuel, não. É Humberto de Campos. Verdade. É que você gosta tanto do Emmanuel. Verdade. Mas foi Humberto de Campos. No livro Boa Nova. A gente fica aí o convite para a gente continuar em sintonia, para aqueles irmãos que estão nos acompanhando nas sextas e nos domingos. Nós vamos dar continuidade a esse trabalho. Se você tem vontade de algum interesse, de algum assunto em especial, fala com a gente, entre em contato, WhatsApp, no chat aí, fala qual é o tema que você gostaria que a gente fizesse reflexões. Estando dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa proposta, a gente pode abordar. Algumas vezes pode surgir uma questão, uma dúvida. Se a gente puder colaborar de alguma forma para que você pense diferente, a solução a gente não vai ter, mas pelo menos a gente pode fazer com que você pense diferente. É isso aí. Então a gente se despede, desejando a todos um excelente domingo, uma boa semana a todos, e continuemos vibrando a harmonia, a paz, a esperança, porque temos a noção, a compreensão e a certeza que nosso Pai, o Criador, está no comando dessa grande nave chamada Planeta Terra. Sim. Um beijo a todos. Um grande abraço e até. Tchau, tchau.